dia, meus amigos e minhas amigas, todos aqueles que participam desse evento de caráter educativo e de instrucional. Nossa palestra de hoje versará sobre Espiritismo e Política, a sessão 2. Como velho professor, calejado, experimentado, acredito, face à minha longa experiência, que esse assunto interessa a todos os frequentadores da Casa Espírita. Todos aqueles que têm grupos espíritas por Zap ou outros veículos da mídia. E todos os diretores e presidentes de casas espíritas. Porque o texto de hoje dará luz e esclarecerá sobre a real posição do Espiritismo frente à política, na casa espírita, nos grupos espíritas e, mais além, a proposta que o Espiritismo pode fazer para a transformação social. Portanto, eu peço a atenção de todos vocês e acredito que poderemos fazer o melhor para trazer esses esclarecimentos, tirar dúvidas, orientar, enfim, dar um maior conforto psicológico a todos que se sentem, eu diria, inquietados quando na casa espírita se leva assuntos de ordem política ou partidária. Vamos então caminhar. Por favor, Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui abrindo mais uma aula do curso institucional do Lar de Frei Luís. Nossa expectativa é que esses ensinamentos possam ser úteis, trazendo esclarecimentos, orientação e, sobretudo, tirando dúvidas e inseguranças e inquietudes frente àqueles que têm a casa espírita como seu núcleo maior de atendimento e que se sentem muitas vezes envolvidos por políticas de ordem partidária. Portanto, eu peço a Deus que me abençoe a todos que aqui estão presentes, os alunos, abençoe a todos vocês que estão aí do outro lado do vídeo. E em nome de Jesus e pela graça de Deus onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 29 de abril do ano 2023, pela graça de Deus. Bem, gostaria de ler aqui o plano da aula, que não consta ali aí. O plano da aula é o seguinte: parte 1, objeto do estudo do Espiritismo. Propostas doutrinárias. O que é o Espiritismo na sua substância, na sua essencialidade, e o que ele propõe como filosofia. Segundo, posição do Espiritismo sobre a política. Se desdobra em duas subseções: política de partidos ou de ideologias partidárias em centros espíritas e grupos espíritas. Então, analisa o envolvimento do centro espírita com político partidários. Política partidárias. E o item subseção B, política social, o espiritismo, a relação do espiritismo com a política social. O B3, socialismo utópico, viabilizado pelo espiritismo, como o socialismo pode ser viabilizado pelo espiritismo. E, finalmente, socialismo espírita, que é a caridade em ação. Então, vocês vão ver que as coisas são mais simples que vocês pensam. Vocês vão ficar bem, porque quando eu fiz essa aula, eu fiquei muito bem também. Vamos à abertura, por favor. Bem, o que moveu essa aula? O que me moveu? Com toda a honestidade de um professor. Me moveu essa citação
na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, do professor Allan Kardec. Isso está em 1865, na revista de 1865. Diz o professor: é, pois, um dever de todos os espíritas, sinceros e devotados, repudiar e desautorizar abertamente o uso em seu nome, nome do Espiritismo, para abusos de todo gênero que possam comprometê-lo. Quer dizer, usar o Espiritismo para os abusos que possam comprometê-lo. Preste atenção. Seria assumir, a fim de não possam comprometê-lo, a fim de não lhes assumir responsabilidade. Pactuar com os abusos, coisa que eu não faço e vocês não devem fazer, seria tornar-se cúmplice e fornecer armas aos nossos adversários, adversários da doutrina. Então, esse é o texto que movimentou. Nós temos que lutar pela preservação do Espiritismo e defendê-lo dos abusos e de utilização indevida do seu nome para temas que não são basicamente da pauta espírita. Próximo. A sessão agora propriamente dita é o Espiritismo Política. Vamos lá, suas interseções e dissonâncias. Próximo. Bem, objeto do estudo do Espiritismo, proposta doutrinária. Eu vou fazer uma revisão dos conceitos básicos do Espiritismo, da sua dinâmica ideológica. Porque vocês têm que aprender, eu, como professor, tenho o dever de passar isso para vocês, fazer essa revisão. Vamos. Bom, lá em cima, vemos o que o Espiritismo se propõe, segundo Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos. Estudar a relação do mundo material com o mundo espiritual. Mundo material, aqui embaixo, e mundo espiritual. Esse estudo, essa indagação, tem um caráter da filosofia. Eu dei uma aula para vocês, dizendo que a filosofia ela tem 3 indagações básicas. Por quê do fato, como o fato se desenvolve e qual é a finalidade do fato, para quê? Por que existe, como existe e para que existe. São 3 perguntas de todas as correntes filosóficas, desde os pré-socráticos até os mais recentes, pós-modernistas e modernistas, pós-modernistas, esse céu. Esses são os fenômenos indagativos. É isso que é filosofia, não é uma coisa tão difícil. São 3 perguntas que todos vocês podem fazer e com isso também filosofar. Por quê, como, para quê? Essas perguntas foram feitas aos espíritos comunicantes. E eles responderam trazendo então a consubstanciação de textos que formaram a filosofia espírita. A filosofia espírita é feita pelos espíritos superiores, tendo por base a orientação didática e textual de Allan Kardec. Não foi Allan Kardec que criou o Espiritismo. Quem criou o Espiritismo foram os espíritos comunicantes superiores. Próximo. Bem, aí eu fiz aqui rapidinho uma leve retrospectiva do Livro dos Espíritos, que eu quero que vocês me entendam. O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da filosofia espírita, e por quê? A pergunta é sempre por quê? São 1019 perguntas. 1019 perguntas lá. Quer dizer, perguntou 1019 vezes para os subitens que tem, de outras perguntas. Então, é um livro baseado na didática da pergunta e resposta, tendo por base esse conceito filosófico do porquê das coisas, que é a grande indagação primária da filosofia. Então, na primeira parte, nós temos, são 5 partes, 4 partes. Na primeira parte tem o que origina o mundo, quais são as causas primárias, quem é Deus, que é o universo, a criação, enfim, tudo que precede a criação da vida, do cosmos e da Terra. Então está lá, Deus, criação, elementos gerais do universo, etc. A segunda parte, depois de estudar a criação de tudo que existe e tudo que se manifesta, tendo por base Deus, ela fala
do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Então, ele vai estudar o mundo dos espíritos. Como a gente pega uma viagem, um antropólogo vai lá para a Austrália, investigar uma civilização qualquer. Allan Kardec foi, de uma certa forma, um antropólogo, porque foi estudar a cultura espírita, a cultura dos espíritos, o mundo dos espíritos. E ao estudar o mundo dos espíritos, ele tem esses diversos itens, desde a encarnação, desde as pluralidades das existências, ocupação dos espíritos, intervenção dos espíritos, tudo que diz respeito aos espíritos. Tudo que diz respeito aos espíritos, sua relação também com a matéria, que é um capítulo da intervenção dos espíritos sobre o mundo corpóreo, que eu também já tive a oportunidade de dar isso aqui. A terceira parte são as leis morais. São as leis que regulam o comportamento do homem. Leis são artigos e normas com o objetivo de criar deveres e obrigações para que o homem socialmente conviva um com o outro. Por exemplo, ainda vou voltar, mas por exemplo, o sujeito vive no meio da floresta, é um ermitão, está isolado. Ele precisa de lei? Não, ele não convive com ninguém, convive com a vegetação e com bichos. Mas se surge um segundo homem, esse segundo vai criar para esse primeiro obrigações diferentes desse segundo e deveres, como também direitos. Quer dizer, primeiro diz, eu tenho direito a beber água, você também tem direito a beber água. Eu tenho direito a caçar, você também tem direito a caçar. Eu tenho direito a dormir, você também tem direito a dormir. O outro diz, você tem o dever de não me bater. O outro diz, eu também tenho o dever de não te bater. Você não tem o dever de não roubar minha caça. O outro diz, eu também tenho o dever de o seu dever é não roubar a minha caça também. Então, cria-se a lei. A lei realmente é um segmento de ordem moral, basicamente, no Espiritismo, que possibilita a convivência social de uma forma harmônica. Senão, cada um vai fazer o que quer. E a ausência de governo é chamado escutei bem, anarquia. Aí vira anarquia. Anarquia é a ausência de leis, ou de desrespeitos a leis, e que se estende ao desrespeito dos direitos do próximo, que são os deveres para um. Bem, eu fiz esse esboço, então, as leis morais são essas aqui, que começa com a lei da adoração, tal, vai andando, vocês já estudaram, enfim, e vai terminar com a lei da justiça, amor e caridade. Próximo, quarta parte, desculpa. Quarta parte é um tema que liga a esperanças e consolações, o que a gente pode esperar na Terra e o que a gente pode esperar após desencarnar. E a última, Allan Kardec conclui. Então, com o Livro dos Espíritos, nós temos o quê? Temos uma abrangência sobre todos os aspectos da nossa vida, e que não se estendem apenas aos nossos aspectos materiais, mas se dilatam para o mundo espiritual. Vocês têm que estudar, porque isso é a base do Espiritismo. Eu prefiro que vocês estudem isso, a ficar vendo livros de autoajuda e pílulas homeopáticas de pretensas apoio psicológico. Saiam disso, estudem sério, vão à origem da fonte, vão onde estão as verdadeiras verdades e aonde a verdadeira condição de serem auxiliados, todos vocês. Vamos, próximo. Bom, as principais publicações. Eu acho que a maior parte dos espíritos, infelizmente, não sabem as publicações do professor Kardec. São muitas. Eu citei algumas e não todas. A primeira publicação é em 1857, Filosofia, o Livro dos Espíritos. Segunda publicação, que vai de 1858 a 1869, é a Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. São 12 volumes. É uma maravilha essa revista espírita. Uma maravilha. Era um meio de ele entrar em contato com os leitores, com os seguidores. É uma espécie de fórum e debates escritos.
espaços para discutir ideias. Essa é a Revista Espírita. Em 1859, o que é o Espiritismo, é um livro Palegos, ele define as bases do Espiritismo. Em 61, ele trata do livro dos médiuns, Espiritismo Experimental. Em ainda 61, o Espiritismo em sua expressão mais simples, divulgação leiga. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as máximas morais do Cristo. Quer dizer, ele colocou isso não para criar uma religião, porque vocês sabem o que aconteceu com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Marinho? Virou a Bíblia do Centro Espírita. Mas não é Bíblia. Não interessa muito para nós as comunicações dos Espíritos lá no final. O que cai para nós são os textos que Allan Kardec compilou e reproduziu da Bíblia e a interpretação que ele faz desses textos de acordo com a dinâmica e a com a dinâmica e a teorização espírita. Então, só isso que nós temos que ver. Fulano deu mensagem, deu isso, deu isso. Pode dar, tá bom, dá. Tem muito erro lá também naqueles espíritos. Muito erro, doutrinário, aqueles espíritos falam. Mas aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as máximas morais. A moral do Cristo. Moral é uma coisa universal. O bem é uma coisa universal. A caridade é uma coisa universal. Tudo é universal dentro da moral do Cristo. E atende qualquer religião. Não precisa ser a religião cristã ou católica. Pode ser qualquer religião. Bom dia. Que a moral está conosco. Bom, depois vem o céu e o inferno, 1865, que é a aplicação das leis morais contidas. Isso está errado. São as leis morais após a morte. O que acontece com o indivíduo após a morte, no céu e inferno, e a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que estuda a criação dos fenômenos espirituais, milagres e predições. Esse texto aqui, ó, milagres e predições, foi que Allan Kardec quis dizer que no Espiritismo não tem milagres. São leis espirituais que regulam os milagres. Não são milagres. São fenômenos e leis espirituais que o homem desconhece e atribui a milagres. Mas um dia ele vai dominar essas leis também, à medida que ele evoluir. Então ele fez isso para descaracterizar o Espiritismo como uma filosofia milagreira, uma teoria milagreira. E finalmente, obras póstumas, isso corre muitos anos após a sua desencarnação. Bem, aí tem um acervo de livros. Para quem quiser fazer a sua biblioteca, pode começar por aqui, a sua biblioteca espírita. Lucia, me dá um café aqui, ó. Quer dar um café? Próximo, então. Bem, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Eu estou fazendo o que eu posso para ajudar vocês nesse trabalho de hoje. Bem, definição avançada do Espiritismo. Nós vamos dar uma definição bem consolidada do Espiritismo. Vamos lá. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e o que é mais? Uma filosofia. Tá? Ele observa o fenômeno espírita, a materialização, os ruídos, as pancadas físicas, as comunicações psicográficas. Isso é a observação dele. E ele filosofa, porque ele indaga, como eu disse, o porquê, como, para quê desses fenômenos. Então, ele tem duas características, a experimentação e a filosofia. Nesse método de observação experimental, um instrumento privilegiado dele é o médium. Dentro da doutrina espírita, o médium não tem poderes extraordinários, é apenas um canal de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, os médiuns é que vão dar esses fenômenos e essas interações com o mundo espiritual. Aí temos os efeitos, que são os efeitos físicos, rápidos, batida, luzes, aquilo tudo aí que eu já falei tantas vezes. E os inteligentes, que denotam uma inteligência, que é a psicografia, a psicofonia, e vai por ali, clarevidência, clareaudiência, etc. Bom, a partir disso, das respostas ali, e indagações, e das relações estabelecidas pelo estudo mediúnico, o que acontece? Sobe uma seta para cá dos fenômenos
físicos, ciência, observação e inteligente, e desce uma seta daqui da filosofia. Qual é tudo isso? São as consequências morais que decorrem dessas mesmas religiões. Quer dizer, desse estudo. Aqui está errado também, não tem religião. São as consequências morais que decorrem desses fatos aqui. A filosofia e os efeitos e a parte experimental. Então, o que é que a gente está entendendo? Que o Espiritismo caminha para a moral. O Espiritismo é uma filosofia eminentemente moral. Por favor, me entendam. Eu tenho um videozinho aí no YouTube que eu tive uma vez lá no túmulo do Allan Kardec, se vocês quiserem ver. Isso foi... E é um cemitério chamado Père Lachaise. Père é pai, né? Em francês. É uma subida lá em Paris, é uma pirambeira. Vai lá, chegou lá em cima, tem até carrinho para quem quiser subir. Está lá o mausoléu do Allan Kardec. Está lá uma coluna, está o busto dele aqui, assentado na coluna, tem diversas colunas do lado, 4, e uma laje de pedra, como chamam-se dolmens, que os antigos druidas faziam, que Allan Kardec tinha uma encarnação como druida. Está lá, tudo lá, flores, etc. Eu, quando olhei, estava o busto dele, eu estudei, pessoal, olhei, Allan Kardec, fundador da filosofia espírita, fundador da filosofia espírita. Eu olhei para aquilo e falei, é fundador da filosofia espírita. Filosofia espírita, ele não fundou religião nenhuma. E aí? Está lá. Se a gente estudar, vai ver que ele diz que o espiritismo não é religião, ele não quer criar uma nova religião. Aliás, quem é espírita pode praticar o culto judaico, maometa, islâmico, católico. Está lá nos livros dele. Só que isso não é divulgado. O que é que eu vou fazer? Aí, quando eu vi aquilo, falei, a filosofia. Mas que filosofia que ele pretende? A moral. A moral. E qual é a moral do espiritismo? Ali. Está dormindo, acorda aqui, dá um alô para mim aqui. Qual a filosofia do Espiritismo? É a moral. Qual é a moral do Espiritismo? É a moral do Cristo. A moral que o Espiritismo adota é a moral de Jesus, que são esses ensinamentos máximas morais que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Então acabou, ele fechou o círculo. Enfim, eu teria que fazer essas observações para vocês, porque são as consequências morais que decorrem. O próximo. Bom, aí vocês já entenderam que a proposta última e maior do Espiritismo é a moral. Moral. Moral do bem. Moral da caridade, moral da solidariedade, moral do apoio, da fraternidade. Essa é a proposta do Espiritismo. É uma filosofia que caminha para a moral. E essa moral que ele encontra lá, encontra o Cristo. Não é o Cristo que encontrou o Espiritismo que encontrou o Cristo. Vocês têm que entender isso também. Foi pela pesquisa de Allan Kardec que ele foi vendo que os ensinamentos dos Espíritos eram igual aos ensinamentos de Jesus. Aí ele se identificou. Então o Espiritismo é uma filosofia cristã no sentido das máximas do Cristo, não de igrejas e teologias, etc., dogmas, que não tem nenhum artigo de fé, não tem nada a ver com religião, mas tem a moral que é comum a todas as religiões. Então, nós vamos estudar aqui, como eu falei, 3 aspectos, para vocês entenderem ainda essa parte introdutória. O que é lei, o que é dever e o que é justiça. Por quê? Nós temos que estudar o que é lei, o que é dever e o que é justiça. Nós temos que estudar porque tem a lei da justiça, do amor e da caridade, que é a maior lei divina, a 10ª lei das leis morais. Então nós temos que entender o que é lei da justiça e o que é justiça. Então vamos entender. Vamos primeiro entender o que é lei. Lei é um conjunto de obrigações e normas que são feitas pelo homem e que obrigam os homens a 2 coisas. Obrigam
a ele é o dever de cumprir a lei, e a lei também faculta a ele um direito de fruir, de exercer. Então, toda lei ela tem direitos e deveres. Está bem claro? Bem, como eu disse, essas leis são feitas para o homem conviver socialmente, coletivamente. Quando eu dei o exemplo daquele ermitão que vive sozinho na floresta, o que ele vai fazer? Não tem lei aqui, não preciso. Eu sou a lei, eu moro sozinho, eu durmo a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Agora, se chegasse um outro homem, aí ele teria que se relacionar com esse outro homem, como eu disse. Aí ele vai criar direitos em relação a esse homem e deveres em relação a esse homem, reciprocamente, como eu falei. Eu tenho o direito de caçar, o outro tem o direito de caçar. Eu tenho o direito de dormir, tenho o direito de dormir, né, Marquinhos? Tenho o direito de beber. Tenho o direito de ocupar espaço, tenho o direito. O outro também, eu tenho os mesmos direitos que você. Então, os direitos que eu tenho obrigam o seu dever de respeitar os meus direitos. Você não pode deixar que eu não caça, porque eu tenho e tenho dever de deixar eu caçar. Essa reciprocidade de direitos e deveres capitulam as leis. Vocês estão entendendo com clareza? Bom, a partir disso nós temos até isso do ponto de vista social. Quando você quer destruir uma sociedade, você começa a quebrar as leis. De respeitar as leis, ter jurisprudências que ferem o bom senso, enfim, entra num sistema de destruição social através da lei, porque a lei é o tecido social, sabe? A sociedade tem um tecido, cada fio desse tecido é uma lei, está entendendo? Aí, quando quiser destruir, destrói, acabando com as leis. Mas a gente tem leis do condomínio, né? Eu falei outra vez, numa aula, não pode acender a luz depois de tal, não pode fazer barulho, não pode usar o playground a uma determinada hora, etc, etc. E tem leis de trânsito, né? Não pode avançar o sinal, aquelas coisas todas, velocidade máxima. Então, as leis são instrumentos que o homem cria para conviver socialmente através de dois pontos básicos, direitos e deveres. O professor gostou dessa definição. Ah, professor. Pronto. Próximo. Então, foi o que eu falei, direito e dever, definição de acordo com a lei formaliza o que é direito e o que é dever. Direito de não ser prejudicado pelo próximo e dever de não prejudicar o próximo. Quem falou isso? Quem falou isso? Não tratar o próximo como queria que tratasse a si mesmo. Jesus. Jesus estabeleceu essa lei. Quer dizer, o próximo tem a vida dele, você não pode prejudicar ele, você tem um dever de ajudá-lo. Essa é a primeira lei do amor. São duas leis, amar aí o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo com a ti mesmo. Amar já falei que não dá, mas não prejudicar dá. Porque amar é uma coisa utópica também, né? Ainda, amar o inimigo é uma utopia. Então, aí está a consagração da lei e do dever. Próximo. O que é justiça? O que é justiça? Eu vou procurar justiça. Eu quero os meus direitos trabalhistas. Pá! A justiça reconhece os direitos e a lei. Porque está escrito no Código Civil, Código Penal, os direitos e os deveres de cada um, como eu disse. São leis dos direitos e leis dos deveres. E quem julga a compatibilização da ação do homem frente a esses direitos e frente a esses deveres é a justiça. Então a justiça estabelece efetivamente o que é direito e dever. Ela reconhece. Essa varinha aqui que eu amo tanto aqui, que eu uso, é minha, é do meu propriedade. Então a justiça reconhece que essa varinha é do professor Paulo Rezinski. Aquele imóvel que eu comprei honestamente, trabalhando anos a fio, é meu imóvel. A justiça reconhece que eu sou proprietário dele.
Então a justiça reconhece o que é direitos e deveres. E na cabeça da justiça, quem vai atuar sobre isso é um juiz. Bem, então, há uma interpretação da lei, aqui, ela confirma o que é direito, o que é dever. Próximo. Bom, um instantinho que eu vou tomar um café. Próximo. Então eu fiz todo esse discurso, essa fala, para cair na 10ª lei do Espiritismo, a lei moral, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Dê esses percursos todos, sabe, Marquinhos? Para começar a pessoa entender bem isso, né? Então vamos lá. O Espiritismo tem uma máxima: fora da máxima, fora da caridade não há salvação. Nós vamos estudar também muito bem isso. Muito bem. O que acontece? Deus está lá em cima. Ele tem uma justiça divina. Então ele nos obriga o quê, Marquinhos? A um direitos e a deveres para com ele. Qual o primeiro direito que Deus nos deu? A vida. A vida é o primeiro direito do homem, é o direito de nascer. Por isso que o Espiritismo é contra o aborto, de uma forma geral. Tem exceções, mas aqui não cabe abordá-las. E segundo, o dever. Eu tenho o dever de respeitar o quê? As leis de Deus. Deus me dá direitos. E ao mesmo tempo, eu tenho o dever de respeitar a lei divina, que é a jurisprudência divina. Muito bem. Portanto, o direito de respeitar a jurisprudência divina, o dever, aliás, que me obriga, é esse aqui que Jesus disse: não desejar ao próximo aquilo que não desejeis para vós. Está em Lucas, se não me engano. Você não pode prejudicar o próximo, porque a justiça divina veda essa sua atitude. Você não pode. Não adianta filosofar, papapá, não adianta andar e voltar. Tudo bem. Então, ser justo está aqui, ó. Ser justo é cumprir a justiça, praticar a justiça. Mas qual é a maior obrigação que nós temos junto a Deus? Qual o maior dever? Justamente o dever da caridade. Pessoal, no Espiritismo, a caridade não tem uma conotação religiosa. Porque a caridade, quando tem a conotação, leva a piedade, leva a misericórdia, leva a compadecência. Então, na realidade, se eu sou uma pessoa sensível, tenho um bom coração, eu vejo uma pessoa sofrendo e eu me apiedo dela. Mas isso não é caridade. Isso é um sentimento. Caridade o que é? É a força do amor em ação. Ação. Então, o que me obriga a Deus? No sentido de eu não querer aquilo para o próximo que eu não queria para mim. Você ser solidário com o próximo, então você é solidário a ele. O que me obriga a ajudá-lo? É a caridade, que é a lei divina. Então, no Espiritismo, há uma modificação nesse referencial tão bonito, em que a caridade se torna um dever, uma obrigação. Então, esses que estão me assistindo aí, está cheio lá atrás, olha lá como está cheio de espírito, também estão sendo doutrinados, essa rapaziada, boa tarde, bom dia. E é isso, pessoal, a caridade é um dever para com Deus, não dá para sair. Se viola esse dever, vai ter problemas, porque violou a lei de justiça, e quando lesa a justiça, o que vem? Vem a sanção, vem a pena, não é isso que a gente vê? Então o Espiritismo é tão simples e tão bonito, né? Quando bem explicado, né? Quando tem sucesso de explicar, como os espíritos amigos estão me dando essa oportunidade. Então a caridade para nós, espírito, é a alma do Espiritismo. Sem a caridade, o Espiritismo morre.
Acabou o espiritismo. Acabou o espiritismo. Aquele centro, aquele grupo que não pratica a caridade vai morrer. Porque a alma, o espírito vai embora, vai desencarnar daquele centro, figuradamente. Aqui, Frei Luís tem N atividades caritativas assistenciais. É só ver o vídeo que passou antes, quantas são atividades assistenciais e caritativas. Nós temos o dever de praticar a caridade, Marquinhos. Não é eu ser uma pessoa piedosa que eu vou praticar a caridade como se fosse um grande ato da minha elevação espiritual. Nada, é um dever, cara. É um dever. E a alma do espiritismo é a caridade. Sem caridade acaba o espiritismo. Próximo. Bem, vamos ver algumas palavras de Jesus sobre a caridade, que é mal compreendida também. Essas palavras são mal. Na língua hebraica não há palavra caridade. Não existe. A palavra justiça, que é tzedakah em hebraico. Então vamos trocar. Quando falar de caridade, vamos falar de justiça. Vocês estão entendendo? Bom, os que praticam a justiça, no caso, são os caridosos, são os justos. Portanto, justo e caridoso é uma interpretação igual do mesmo ato, da mesma palavra. Está claro? Vamos ao exemplo de Jesus aqui, que ele fala do justo aqui. Próximo. Jesus pronuncia-se sobre a caridade como a consagração da justiça de Deus. Eu estou tão feliz que eu estou dando coisas assim tão bacanas para mim mesmo. Eu estou tão feliz porque eu estou abrindo a cabeça minha e de vocês, a minha já foi aberta. Vamos lá para a justiça divina. Vamos entender o que é isso. Olha só. Então, os justos, no caso, os caridosos, lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupa e te vestimos, ou enfermo, ou na prisão, e fomos te visitar? E o rei lhe responderá, na metáfora, rei é Deus, né? Em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos meus irmãos, mais humilde foi a mim que fizeste. Aí, mais uma vez, se a gente tem o dever de cumprir a justiça divina, e ela captura a necessidade de a gente ajudar os outros, quando nós ajudamos os outros, nós estamos quites com Deus. Então, Deus quer que a gente ajude esses outros. Aí está a palavra justo. Está em Mateus 25, etc. Próximo. Continuamos ainda com o tema caridade. O Livro dos Espíritos, perguntas 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Quer dizer, na visão hebraica, caridade, tá? Mas a caridade, a praticar a justiça, é respeitar a justiça divina. E a justiça divina, mais uma vez, nos obriga à caridade. Então, qual seria o caráter de homem que praticasse a justiça, consagrada aqui numa ação da caridade? Toda inteira, toda em sua pureza. O verdadeiro justo. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem as quais não há verdadeira justiça. Então, não há verdadeira justiça divina. Pergunta 879. Próximo. Portanto, a gente fecha esse bloco dizendo que o finalismo do Espiritismo é a caridade. E, mais uma vez, a caridade é a alma do Espiritismo. Próximo. Bom, aí a gente vai entrar agora nos assuntos espinhosos, né? Eu vou dar um tempinho aqui. Próximo, que é a posição do Espiritismo sobre a política. Vamos ver aqui. Vamos ver um assunto que todo mundo tem medo de tocar. Todo mundo. Embora haja assim,
no bafão, no underground, do centro, a política fica mexida. O Brasil vive mexido pela política, política na escola, política não é. Até entre micróbios tem política agora, etc. Então, nós vamos estudar essa questão. Mas vamos estudar essa questão com todo o bom senso e toda a plausibilidade que a doutrina nos oferece. Não vamos estudar levando a voz, dizendo que é isso, que é aquilo, não. Nós vamos simplesmente reproduzir o que a doutrina fala sobre esse respeito. Vocês sabiam que a doutrina fala sobre respeito? Quem sabia? Ninguém aí? Aí, Marquinho. Ninguém sabe, mas vamos saber então. E vocês também sabem? Ó, tá. Deixa eu dar um tempinho que eu vou tomar o café aqui. Eu pedi para a Lucinha botar mais. Bota mais um café. Está ruim aqui a voz. Próximo. Bem, para eu falar sobre política, professor só não pode falar sobre política lá no Frei Luiz, não, hein? Já me deram esse sinal aqui na orelha. Falei, falar sobre política eu posso. Tem que saber falar. Não é o que você pensa, porque eu tenho que estudar o que eu vou falar, o que eu pesquisei. Está certo, Lucinha? Tá bom. Então vamos reproduzir esse bloco, palavras do Allan Kardec, contidas em seus livros e autenticados todo pelo número no título do livro, número da página, etc, etc. Vamos lá. Está tudo registrado. Está tudo registrado. Primeiro, regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec fundou em 1º de abril de 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ali foi um núcleo inicial do Espiritismo. Sabia, Marquinhos? Não. Sabia, Lucinha? Sabia, Lucinha? Sabia? Sabia mesmo? Tá bom. Então vamos lá. Capítulo 1. Objetivo e formação da sociedade. Artigo 1º. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas. Tudo que decorre da manifestação espírita. Inclusive os ensinos. E suas aplicações às ciências morais, quer dizer, físicas, ciências morais, ciências físicas, ciências históricas e psicológicas. Tá. Atenção, warning. As questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social são proibidas. Tchau. Lá atrás ele proibiu isso. Lá atrás ele proibiu isso. Lá atrás, no início do Espiritismo, ele não queria questões políticas na casa espírita, na sociedade, não queria questões religiosas e de economia social. Economia social, depois eu vou explicar, é uma parte da sociologia que trata das leis de trabalho e de emprego e riqueza, etc. Tá. A citação está aqui, Livro dos Médios, tal e qual. Então, estamos fixando isso aos presidentes de centro espírita, aos diretores de centro espírita, a todos que vão ao centro espírita, estão envolvidos com a missão do centro espírita, que é a caridade, está aí, veda-se política no centro espírita. O que eu vou fazer? Eu vou seguir. Eu vou seguir meu professor, não sigo vocês que querem dizer coisas diferentes, não. Eu sigo meu professor Kardec. Próximo. Portanto, nesse gráfico a gente vê que o objetivo da Sociedade de Estudos Parisiense é estudar as manifestações espíritas, as ciências morais, as ciências físicas, as ciências históricas, as ciências psicológicas e veda, proíbe, cancela questões políticas aqui, ó, questões religiosas e de economia social. Ele já sabia que isso ia dar problema. Ele não quer que dê problema, ele quer que a coisa siga para um rumo só, que é o rumo da pesquisa
da investigação e da criação da doutrina espírita. Próximo. Agora tem uma série de citações. Eu vou pedir a vocês que eu vou sentar ali na cadeira, que só citação, 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 parece uma tese, sabe, de acadêmica. Mas não tinha outro recurso. Eu falar o quê? Eu tenho que citar, citar, citar para dar embasamento à aula, o que a aula propõe, né, referente à política. Sentar aqui. Sentar ali debaixo da foto de Jesus. Vou sentar ali porque ele me deixa melhor ainda, mais confortável. Pronto, pessoal. Dá um close aqui para mim. Mostrar aqui que eu estou debaixo da foto de Jesus, por favor. Isso. Acerta aqui. Aí, pessoal. Mostra aqui em cima, aqui, ó. Tá? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiro texto do professor Kardec. Devo ainda assinalar-vos outra tática de nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é a moral, para abordarem questões que não são da sua alçada e que, a justo título, podem despertar suscetibilidades e confiança. Então ele diz o seguinte: nós viemos estudar aqui, a nossa pauta, o nosso objeto é o espiritismo, filosofia espírita. E as ciências em conexão com a filosofia espírita, como falou, ciências físicas, ciências morais, ciência histórica. Outros assuntos nós nos abordamos aqui. E não nos propomos a dar continuidade a qualquer questão sobre outro. Ele diz aqui: também não vos deixeis cair nesse laço. Em vossas reuniões afasta cuidadosamente tudo quanto se refere à política. Ai, meu Deus, bateu aqui, ó, político, ó. E as questões geradoras de conflitos. Kardec, 1862. Então, ele está dizendo que quando se coloca um assunto conflituoso na casa espírita, você gera partidos. Um está aqui, o outro está ali. Gera conflitos. Um apoia, o outro discorda. Isso leva à dissensão, leva à luta entre espíritas dentro da própria casa espírita. Isso é péssimo. Eu já tive experiência de grupos que fizeram isso. Começaram a entrar com política, o grupo foi esfriando. Então, essa é a primeira posição do professor Kardec. Portanto, a tática dos adversários que ele diz aí é colocar aquela questão que afasta do objeto social, da pauta do centro espírita, e coloca ali inserção de temas políticos. Então a gente está discutindo no centro espírita política em vez de discutir o quê? Espiritismo. É o fim. É a morte da doutrina.
E Allan Kardec repete aqui na Revista Espírita de 1864. Não é uma seita política, como não é religiosa. E repito, é uma doutrina moral, mais uma vez. E a moral está em todas as religiões, em todos os partidos. Vocês estão me acompanhando? Nós estamos colocando, né? Rodar ali, ó, passar lá para o gráfico, por favor. Aí, ó, no gráfico. Tá bom. Tira de mim agora. Não, deixa aqui que agora. Te bota aí. O próximo é 24. A doutrina espírita, por sua moral, perpassa todas as ideologias e comportamentos humanos. Quer dizer, a doutrina espírita, com a moral, um fator comum a ela, todas as atitudes do homem, e a ética, esse valor moral, então encontra-se a moral em todos os atos e comportamentos humanos. Não é? Você não tem a moral no código da medicina, entre os médicos, chamado Código de Ética Médica, não tem o código dos enfermeiros, não tem o código dos biólogos, não tem os códigos dos advogados, dos engenheiros, dos arquitetos. Toda atividade humana tem que ser regularizada ou regulada por uma moral. E a moral é o comportamento do homem. E a moral está estabelecida entre os direitos e deveres que nós vimos aqui, que sobe por uma lei que vem da justiça divina, no caso do Espiritismo. No caso do Espiritismo. Aí continua o professor. Não, agora continua Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um grande filósofo suíço que trabalhou muito pela Revolução Francesa, um filósofo iluminista. Tem algumas mensagens dele em diversos livros da doutrina. Diz Jean-Jacques Rousseau, Livro dos Médios: a preocupação com as questões morais está por criar. Está para criar, ele fica nervoso. Discute-se política que agite os interesses gerais, está discutindo política. Discute os interesses privados, coisas particulares. O sistema tem os seus partidários e os seus detratores, começa a dividir. Entretanto, as verdades morais, aquelas que são o pão da alma, o pão da vida, são deixadas sob o pó acumulado pelos séculos. Então, essa medida, essa manobra de diversão, de afastamento, é uma tática dos inimigos. Então, até aquele meu amigo ali que está falando, Paulo, eu quero que você veja o meu vídeo, quero que você veja o meu blog, que eu estou falando sobre lei, direita, esquerda, não sei o quê. Eu fico pensando, deu o que direita e esquerda? Vou ver direita e esquerda se eu tinha um partido político que não tem nada com o Espiritismo. O Espiritismo não nasceu para isso. E, além do mais, está aqui. Está aqui. Quem quiser ver, está tudo autenticado. Então, a gente não pode sair dessa pauta espírita. E Rousseau também diz exatamente isso. Próximo. Portanto, a preocupação com a reforma moral versus a reforma espiritual. Eu fiz um gráfico, então aqui está, na ordenada está a preocupação e na abscissa está o tipo. Então, aqui, essa curvinha baixinha, é a preocupação com a reforma moral. Está aqui, ó, muito baixinha, está vendo? E aqui em cima, inverteu, é a preocupação com a matéria, com os interesses do dia a dia. Então, os caras se preocupam muito mais com os interesses do dia a dia do que com a moral. Vamos concluir. Vamos concluir, então, esse bloco aqui, por favor. Próximo. A prática de política em centro espírita ou em grupos espíritas é fonte de antagonismos e dissensões. Vocês concordam comigo? Concordam aí? Aí atrás o pessoal concorda? Todo mundo concordou? Ótimo. Cria animosidade entre os membros, participantes e o público. Seu maior efeito é de trazer reais prejuízos para o projeto de caridade e de reforma moral da instituição. Da mesma forma, ao se utilizar textos espíritas, contextualizando a política partidária,
idênticos prejuízos ocorrem. Quer dizer, eles pegam o texto do Allan Kardec e jogam em cima de uma política qualquer de partido, dizendo que Allan Kardec está dentro dessa contextualização da ideia política que eles propõem, mas não está. Quer dizer, eles fazem do Espiritismo um apêndice para as suas manobras políticas. Né? Por outro lado, o Espiritismo, tendo por base a lei da liberdade, a ninguém censura ou proíbe de exercer sua ideologia. Então, quer fazer política, quer fazer você aí, João, quer fazer, faz a política, João. Vai lá, cria o seu partido. Ah, não tem partido já que você é. Vai, se inscreve no seu partido, vai lá, na executiva do seu partido, faz sua política, ótimo. Está ótimo, você tem toda a liberdade, a doutrina não veda nada disso. Fora do centro ou grupo espírita, pode fundar até partido político, se ele quiser, o João. Política e centro espírita, o grupo político em centro espírita, não se compatibilizam com o espiritismo. Não existe compatibilização entre a política e o espiritismo dentro do centro espírita. Próximo. Esse gráfico aí. Está lá o xizinho, política de um lado, espiritismo do outro, centro espírita embaixo. Não tem compatibilidade. Bem. Bom, vocês estão acompanhando aí no remoto? Eu espero que sim. Nós vamos agora para a segunda subdivisão dessa parte 2, que é Espiritismo Política. A segunda é B2. É interessante. Nesse B2, nós vamos estudar a política social e o Espiritismo. O Espiritismo como instrumento de transformação social. O Espiritismo pode fazer uma transformação social. Por ele Espiritismo, ó, ele aqui o professor Kardec aqui, pode fazer essa transformação baseada nessa doutrina, a doutrina do Cristo e a doutrina da caridade. Ele pode fazer. Não está. Ele está falando que não podia. Pode, agora pode. Não é problema do centro espírita. A gente não vai discutir aqui. Mas que a gente pode lá fora agir assim, a gente pode. O próprio Frei Luís, a própria instituição age assim. A própria instituição age assim. Vamos lá. Então, vou reproduzir uma série de citações sobre essa questão social e transformação do Espiritismo. Citações de Allan Kardec. Todas elas, mais uma vez, têm referência bibliográfica. Quem quiser vai lá e consulta, porque ela autentica aqui a minha fala, a minha aula. Primeiro, caridade é a base e a pedra angular de todo edifício social. Sem ela, o homem só construirá sobre a areia. Ou seja, caridade possibilita ordenamento e equilíbrio social. Tá? A grande argamassa, a grande tessitura do tecido social para ele se equilibrar é a caridade. E caridade nós vemos também, é benevolência, é indulgência e amor ao próximo. Está lá na pergunta 550 e pouco. Então, quando você convive socialmente, você tem que ser indulgente, tem que ser benevolente. Né? Tem que, o sujeito aí tem uma notícia aí, tá, o cara cometeu um crime em 1989 e agora não pode trabalhar, porque até hoje ele é um criminoso, embora o processo dele tenha sido extinto, ele tenha cumprido junto à sociedade a sua dívida. Está penalizado por toda a vida. Isso não é caridade. Caridade é ser indulgente. Você comprou o crime, vai trabalhar. Né? Então, a caridade é a chave do ordenamento social. Bem, continuando. Segundo, o Espiritismo é uma doutrina filosófica que toca as questões humanitárias. Quer dizer, ele toca as questões que são bem comum do homem, que são as questões humanitárias. Ele toca. Pelas modificações que traz as ideias, faz encarar as coisas de outro ponto de vista. É diferente. Tem um ponto de vista do espiritismo. Daí para o futuro, inevitáveis mudanças nas relações sociais. Quando ele entra
e dá uma outra visão, cria um novo referencial e produz modificações sociais. É uma mina fecunda onde as religiões, como as ciências, como as instituições civis, conhecerão elementos de progresso. Ele pode assistir tudo isso com a filosofia dele, quando for aplicada, e levar o progresso às instituições. Mas porque toca em certas crenças religiosas, não constitui um culto novo, nova religião. Assim como não é um sistema particular de política, de legislação ou de economia social. Ele crava isso. Cravou. Primeiro, não constitui um culto novo, uma nova religião. O Espiritismo, ele diz aqui, não é a religião. Está aqui. Está dizendo aqui. Está certo aí? Ele não está se dizendo, Allan Kardec está dizendo que o Espiritismo é religião, está dizendo que não é um culto. E também não é um sistema de político, não é um sistema de legislação, de leis ou de economia social. Não é isso. Então, ele vai entrar por onde na sociedade? Ou seja, próximo, o Espiritismo, como doutrina filosófica, tem esse caráter do bem comum ao homem, que é o caráter humanitário. E tem ação social, ele tem. Mas não é uma religião, não é um partido político, nem economia social. 3. Procureis no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, preste atenção, aluno, preste atenção, pessoal aí do fundão. Não dorme, não. Está cheio do fundão. Procureis no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Vamos procurar o que é melhor para nós, moralmente e comportamentalmente. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Quer dizer, à medida que a gente avançar, a gente vai modificar a lei e a lei vai modificar as condições sociais. Vocês estão entendendo? Por exemplo, na Idade Média, o senhor feudal ele tinha direito sobre a família do trabalhador, do servo dele e a família e tudo. Hoje, e o trabalho do servo. Hoje nós temos a legislação trabalhista, que determina as características do trabalho, inclusive condições de salubridade do trabalho e os direitos do trabalhador. Que salto, hein? De um senhor feudal para uma lei trabalhista. É evolução. Aí mudou, o homem vai mudando, vão mudando as leis, vão mudando o social. É isso que ele propõe. Deixai a Deus o cuidar de fazer que as coisas chegam no devido tempo. Eu vou repetir que isso é muito importante para os apressadinhos. Sabe que tem apressadinhos? Está cheio de apressadinhos. Estamos na transição planetária. Papapá. Isso aí, a transição planetária existe desde... No início da Terra já tinha uma transição, porque vieram uns espíritos devedores para a Terra, para espiar. Já tinha lá. Agora tem um grupo que está saindo, mas tem um grupo que está entrando. Mas transição planetária, na visão reta do Espiritismo, é a migração de espíritos mais elevados fora da Terra. E a vinda de espíritos também mais elevados para a Terra para modificar. É a característica dos espíritos. Então, diz Allan Kardec aqui, deixai a Deus o cuidar de fazer que as coisas chegam no devido tempo. Vamos ver o timing de Deus. Vamos esperar. Chega de apressadinho. Tem que fazer. Está tudo uma desgraça, tudo pessimista. Não é assim. Portanto, a melhoria moral dos homens leva à reforma social. 4. Quando consideramos o estado atual da sociedade, somos tentados a olhar a sua transformação como um milagre. Quer dizer, é um milagre. Transformação, professor, só se for milagre. Pois bem, é um milagre que o Espiritismo pode e deve realizar. É um milagre que o Espiritismo pode fazer isso. Porque está nos desígnios de Deus, isso está na vontade de Deus. Quê? Está errado? Estou na página 32, querido. 32, está aí? Está, né? Tá. Eu vou subir aqui então, vou sair daqui, voltar para a minha vara aqui. Muito bem, nós estamos trabalhando para que vocês relaxem ao máximo, não fiquem tão nervosos com a política partidária na Centro Espírita, essas coisas todas.
Quando consideramos o estadual da sociedade, somos os tentados a olhar a sua transformação como um milagre. Pois bem, é um milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, porque está nos desígnios de Deus, mediante a palavra de ordem, fora da caridade na salvação. Que a sociedade tome essa máxima por ouvir e a ela conforme a sua conduta, em lugar daquela que está na ordem do dia. A caridade bem ordenada começa por si e tudo se modificará. Toda a questão consiste em fazê-la aceita. Então, a nossa revolução social é a implantação da caridade entre os homens. Caridade. É caridade, sim. Caridade é uma atitude psicológica, espiritual. Caridade é um respeito às leis divinas. Caridade é auxiliar de quem pode auxiliar. Aqui faz a caridade, o Frei Luís. Então, a nossa transformação social tem um jargão. Também, fora da caridade, não há transformação. Completem para mim. Social. Fora da caridade, não há transformação social. Próximo. Sem a caridade, a visão da caridade é benevolência, indulgência, amor ao próximo, auxílio, etc. Quer dizer, é uma coisa que você toma materialmente, psicologicamente, espiritualmente. Se você não é tolerante, não é benevolente, você não vai conviver pacificamente na sociedade. É isso que a gente vê o tempo todo. Um agredindo o outro. Eu tenho lá um site que eu gosto de vôlei, aí comecei a ver o jogo. Os caras do site, os garotos lá, estão mandando mensagem, um atacando ao outro, chamando o outro de burro, daquilo, não tem nada a ver. Mas isso é a cultura hoje. Quando você discorda do sujeito, você não contra-argumenta ele. Ou não questiona o que ele faz, ou não dá uma ideia melhor daquela que ele deu. Você vai lá e chama ele de burro e fecha o... É isso, é a cultura do cancelamento. Cancelamento é a falta de diálogo. Falta de diálogo é um atraso. Porque é através do diálogo que nós crescemos e trocamos experiências. Então, nós estamos passando por essa fase, mas depois vai melhorar. Enfim, sem a caridade não há instituição humana estável. Quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado na fé e na religião da maioria, a religião da caridade, então se tornarão melhores pela força mesmo das coisas. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. Pelo exemplo, a âncora da salvação da sociedade, só ela pode realizar. Caridade é a âncora da salvação da sociedade. É a mensagem de Vicente de Paulo que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade é o bem na terra, que é o reino de Deus. Sem ela, o que quer que faça, só criareis utopias, das quais só vos resultarão em decepções. Kardec, Viagem Espírita, 1862. Então nós estamos trabalhando a caridade. Sem caridade tudo vai se dissolver. Próximo. Portanto, nós temos aqui uma oposição entre caridade e egoísmo, o espiritualismo e o materialismo. Então lá, a caridade dá estabilidade social, aqui em cima da setinha, consoante a justiça divina, e o sujeito respeita e cumpre o dever de ser caridoso, consoante a justiça divina, enfim, e dá ali uma evolução espiritual e evolução social. Vocês não entendem que evolução social, no sentido da equidade dos direitos, da justiça social, só será possível mediante a modificação moral. Fora isso, não será conseguido. Como ele diz, são utopias que mais tarde cairão em decepção, em frustração. E aqui o polo materialista, orgulho e egoísmo, geram instabilidade social. Síntese. Caridade gera estabilidade social. Orgulho e egoísmo geram o quê? A instabilidade social. Se o Espiritismo é a verdade, se deve regenerar o mundo, é que tem por base a caridade. Não vins destruir, senão uma coisa, o materialismo. Nosso maior adversário é o materialismo. São as filosofias, as ciências, as ideias
partidárias materialistas. Próximo. Por sua poderosa revelação, o Espiritismo vem apressar a reforma social. Estamos entrando na sociedade já. Provando de maneira patente a existência do mundo invisível. O Espiritismo leva forçosamente a uma ordem de ideias bem diversa, porque alarga o horizonte moral limitado da Terra. O Espiritismo dá um outro referencial aqui. Aqui nesse baixinho, esse aqui é o horizonte materialista. É a vida material, quer dizer, o cara nasce, morre, desaparece. Tá? Aqui é o horizonte espiritualista. Aqui tem a vida material, ele nasce, morre e depois se torna espírito imortal e reencarna. Essa relação entre a visão espiritualista, em que a vida espiritual é imortal e que é uma relação do espírito, encarnação a reencarnação com a Terra, com o mundo, é diferente dessa que extingue a tudo. Uma visão nihilista aqui, de muitos filósofos. Então o Espiritismo dá essa condição. Então o indivíduo que é espírita, ele sabe que ele não morreu, que ele é um espírito, e que ele também tem obrigações e deveres para com a Terra. Enfim, essa é a grande referencial, que os materialistas não entendem. Próximo. Bem, eu estou fazendo uma citação aqui de Aristóteles. Agora, nós vamos estudar o socialismo, tópico, utopia, algo inatingível. A utopia não é algo inatingível, mas tem uma massa que a utopia de hoje é a realidade de amanhã. Muitas utopias se tornaram realizáveis. Muitas. Bom. Então, quando a gente chama socialismo utópico, o socialismo é utopia. Ele nunca vai conseguir ser efetivo na sociedade, a não ser por sistema de repressão. Aí bota uma ditadura e implanta o socialismo. Não tem parlamento, não tem jornal, não tem isso, não tem mais nada. Aí implanta, mas é sob opressão. Mas o socialismo aberto, ele não tem condição. Ele é por isso que é chamado utopia. Quando caiu o muro de Berlim, caiu o muro, quem foi da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental e da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental? Quem foi? Todo mundo da Alemanha Oriental foi para a Alemanha Ocidental. Mas do Ocidental não foi para o Oriental. Você pegar esses regimes socialistas e abrir uma passagem, um caminho para eles deixarem o país, eles vão deixar. É um regime utópico, utopia socialista. Vamos ver o que o Espiritismo faz. Que página está aí, contando tempo? Que página está aí, Lucinha? Que página está? Tá. Quantas são páginas, Marquinhos? Hein? Ah, tá bom. Então vamos lá. Peraí. Volta. Eu começo com a citação de Aristóteles. Nenhum traço de justiça divina, nenhuma nesguinha de justiça divina, nem um pontinho é possível, exceto quando os homens justos reinam. Aristóteles. Os homens justos repercutem a justiça divina. E a justiça. Se não há homem justo, não há justiça. Confere aí, vocês estão vendo? Tem muitos fatos aí que são injustiça e estão sendo usados como justiça. Só isso vai desagregando a sociedade. Não melhora, não. Próximo. Bem, um instantinho, pessoal. Isso aqui é um bombom que eu trouxe para vocês. Um presente, um chocolate. Leon Denis, um grande escritor espírita, um intelectual. Vocês têm que ler as obras dele e conhecê-lo. Esse texto vem do livro O Problema do Ser, do Destino e da Voa. Vocês têm que ler esse livro, pessoal.
A minha referência é FEB Rio de Janeiro, 2003, páginas 14 e 15. Então, na página 14 e 15, tem um texto dele. Eu modifiquei o texto dele para perguntas e respostas. Mas o texto é dele. As respostas são dele. Vocês entenderam? O que ele afirmou, eu indagava. Aí virava uma pergunta, o que ele afirmava, virava uma resposta. Primeira pergunta. De que forma uma obra humana pode ser grande e duradoura? Uma obra humana pode ser grande e duradoura. Resposta. Para que tal aconteça, deve ter sua teoria e prática e explicações nas leis do universo, eternas leis do universo. Quer dizer, para que a obra seja duradoura, ela tem que ser compatibilizada com as leis de Deus. Vocês estão entendendo? Se ela não é compatível às leis de Deus, nós vimos 10 leis aí, não é? Ela não vai durar, ela vai cair. Vai cair. Ela não está fora da justiça divina. Tudo que é concebido é edificado fora das leis superiores, constrói suas fundações na areia e desmorona. É isso aí. Tudo ruim. Questão de tempo. Como ali Allan Kardec disse que a gente está muito apressadinho, que Deus tem o seu tempo, tudo que vai acontecer na Terra, no futuro, vai ser para ser um país, uma terra mais tranquila. Sem ódio, sem invasões, sem lutas, sem guerras, sem mentira. Vai alinhar. Questão de tempo. É questão de tempo. Ele diz aqui, eu citei, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quer dizer, quando você não alicerça, você não dá a sustentação do seu projeto nas leis divinas, elas vão com o tempo ruir. Não se iludam. Tudo que foge da lei divina é precário. Ideologias, sistemas políticos, governos, etc. Então ele consiga no respeito às leis divinas. O que pensar sobre esta ética, sobre esta ótica das doutrinas do socialismo? Do socialismo, isso é importante aí, para meus alunos estão. Diz Leon Denis, querem impor uma regra igualitária, igualdade entre todos, que está em contradição com a natureza verdadeira da lei da humanidade. Por quê? Porque não existe igualdade entre homens, não existe igualdade entre espíritos. No mundo espiritual, que é um exemplo para nós, Allan Kardec classificou os espíritos na grade espírita dele, escala espírita, em 3 ordens e 10 classes. Desde os espíritos maus, espírito perfeito, até os espíritos superiores. Agora, vocês perguntam, o espírito superior, o espírito imperfeito vai conviver com o espírito superior? Não convive, é o mérito. Eu vou ajoelhar, é o mérito. Você não pode tirar a individualidade do indivíduo. Você não pode tirar o esforço e o trabalho dele. Cada esforço exerce a função do seu próprio livre-arbítrio. Você não pode igualar a todos, porque todos não têm as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, o mesmo juízo de valor, a mesma vontade, a mesma energia, a mesma ambição, o mesmo ideal, etc. São diferentes. Não pode. Não pode violar a natureza do homem. Cada homem segue a sua própria natureza. Todos são de natureza diferente. Querem impor uma regra igualitária, foi isso que eu disse, que está em contradição com a natureza, a verdadeira lei da humanidade. Aqui tem uma citação aqui, vamos pular aqui. Próximo. Que lei é esta da natureza e da humanidade? Que ele quer dizer. Que lei é essa? Que lei é essa que inibe qualquer equalização dos homens sobre o mesmo horizonte? Que lei é essa, meu Deus? Que lei divina é essa? É a lei da evolução.
gradual e progressiva, o homem, através das reencarnações, evolui. Essa lei da evolução, ela diferencia os homens e lá em cima os espíritos, que são homens e são desencarnados. Não é possível colocar todo mundo na mesma caixa e dizer que são todos iguais, porque não são. Porque cada um evolui de acordo com a lei do progresso, sim, mas de acordo com a sua ambição, com a sua reforma moral, no nosso caso. Não é possível. Isso é uma utopia, por isso que não pode andar. A igualdade proposta para o socialismo é uma utopia. E não vai andar, porque não está dentro da lei divina, como Leon Denis disse. Ela vai cair, é precária, sempre caiu. Ela não sustenta por si própria, sustenta pela repressão. Aí sim, pela força. O que acontece, 4, com aqueles que se insurgem contra a lei da evolução gradual e progressiva da natureza? Aqueles que não aceitam isso, diz Leon Denis. É tão insensato como aquele que quer parar os fluxos e os refluxos do oceano. Quer dizer, ele não tem força nenhuma. O oceano representa aqui Deus, a lei divina. É questão de tempo, vai cair. Cai. Não tem sustentação. Sobre a doutrina socialista, no que ela é mais frágil? Eu estou dizendo aqui que isso vem do livro Problema do Destino do Ser e da Dor, para 1415, edição da FEB. Leon Denis, vão lá e vão ver isso. Vocês estão assustados comigo? Não adianta assustar comigo, assusta lá com Leon Denis. Eu sou um professor, estou reproduzindo o que eu aprendi, que eu estudei. Professor é reprodutor de conhecimentos, não é investigador propriamente. Pode investigar, mas é um reprodutor. Eu sou professor. Vai lá na fonte e leiam aquilo que está lá. Sobre a doutrina socialista, no que ela é mais frágil, ignora a natureza espiritual. Os homens, princípio essencial que é o espírito, como também as leis que presidem seu destino, o livre-arbítrio, a causa e efeito e reencarnação. Vou repetir. A doutrina socialista ignora o espírito, o livre-arbítrio, a causa e efeito e a reencarnação, porque ela é materialista. Ela não aceita a vida espiritual. Próximo. É possível governar-se, pergunta 6, o homem social, ignorante, antes de tudo, ser um ser individual? Quer dizer, coloca o seu indivíduo no coletivo, é possível? Coletiviza ele? Não, nada é possível. Não é possível. Se nada sabe sobre a natureza psicológica e espiritual do homem, não há como governar. Não há como governar. Se não conhece os valores culturais, as tradições, os costumes, as crenças, a religião, não é possível. Não é possível. E colocar ele coletivamente. Qual a principal doença social? Qual a principal patologia social? O desequilíbrio entre os meios de promoção, meios de produção e de geração de riqueza e trabalho, como assinalou o filósofo Marx, quer dizer, o meio de produção e geração de riqueza, trabalho, produção, comercialização, riqueza, mais-valia, foi por ali que o Marx foi andando. Então diz, qual é a principal doença social? A origem de todos os nossos males está na falta de saber, ignorância, e em nossa inferioridade moral. Dominado o homem pela ignorância, permanecerá débil, impotente e dividido, eu diria fraco. Então não se esqueçam, o mal é a nossa estrutura moral e a muitos para muitos estrutura cultural, intelectual. O cara que é moralmente inapto, que fere as leis da justiça divina, esse vai sofrer. E a sociedade que reflete o governo desse homem, que fere a justiça divina, também vai sofrer. Então, o nosso mal é que nós não temos conhecimento. E também, com isso, não modificando moralmente. Então, eu estou na casa espírita, sabe, modestamente,
sem bengala, sem nada. Ai, não tem nada disso. Eu estou aqui uns 40 anos. Mas quando eu comecei, eu não pensava assim, não. Pensava diferente. Era um fanático. Só o tempo foi escoimando esse fanatismo e dando uma outra sensibilidade, um outro conhecimento. O que é o nosso propósito é trazer o conhecimento ao próximo, tirá-lo da ignorância e fazer a reforma moral. Uma sociedade em que todos têm certa estrutura, conhecimento e tem uma moral, é uma sociedade avançada. Então, esse é o grande problema. Não é o problema econômico, nem é o problema da geração de trabalho com produção, com mais-valia e outras coisas. Não é esse o problema. Infelizmente, eu tenho que falar para vocês que são socialistas que não é esse o problema. O problema é a natureza do homem, do encarnado. Esse que é o grande problema. E que o Espiritismo tem como proposta modificar essa natureza através da prática da caridade. Essa é a grande virtude. Quais os componentes da inferioridade moral e que tanto prejudica a harmonia e a justiça social? O que prejudica a harmonia e a justiça social? O egoísmo, o orgulho, a inveja, desconfiança, o ódio. Vou repetir: egoísmo, orgulho, inveja, confiança e ódio. Aí estão as células malignas que dilaceram o tecido social. Enquanto houver esses sentimentos na rede social de orgulho, de ódio, de ataque ao próximo, de desrespeito, de desconsideração, de humilhação, enquanto houver esses sentimentos aqui, nós não vamos andar. Eu não vou andar. Por isso que eu saí do grupo de vôlei. Falei, olha, eu estou querendo falar sobre vôlei, estão falando sobre outras coisas aqui, ofendendo. Então é isso que a rede social, ela deu voz a essas pessoas que não tinham voz. Mas elas são totalmente ignorantes em relação à nossa cultura, em relação à nossa sociedade real, em relação aos valores morais. É isso que deu, essa confusão. Então, o grande mal nosso, a grande patologia social está aí. É orgulho, é inveja, egoísmo. Orgulho e egoísmo. Quando a sociedade não tiver homens orgulhosos, homens no gênero e mulheres, etc., e humildes, tudo será diferente. Próximo. É possível a transformação social através de leis? Olha aqui, ó. Oi, Carlos, Matilde, eu fiz uma lei aí para... Você não pode mais sentar aqui na primeira fila, tem que ficar lá no fundão. Pá, fiz essa lei. É possível modificar o comportamento da Matilde e do João nos sentando aqui com essa lei? É possível? Comportamento? Vamos ver. Não, não se transforma. Não é possível. Para que os homens atuem, os homens devem ser de crença elevada e refletirem a vontade do povo, e não dos que o governam. Leis elevadas são expressões de homens elevados. Como eu falei, não é possível modificar uma sociedade pela lei. Vocês têm que me entender. Ali atrás do fundão, ali, está vendo? Está cheio deles ali. Aos trapos, são políticos que vieram aqui ver a situação nossa. Não pode modificar, você tem que mudar pela natureza do homem. Tudo começa com a nossa natureza moral e acaba na nossa natureza moral. Não é possível. É por isso que eu disse, o socialismo é utópico. Então as leis também, as formas políticas, estão em relação com a moral do povo? Claro. Isso eu expliquei aqui também. Ele diz isso assim: se o povo possui bons políticos e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso que o outro povo de moral inferior. Quando nós tivermos políticos com melhor formação moral, mais estudiosos, mais capacitados, eles gerarão leis mais favoráveis e a sociedade caminhará assentada nessas leis. 11. Qual outras causas do fracasso do socialismo? Qual outras causas do fracasso do socialismo? Não considerar o homem como indivíduo, pois primeiro é preciso agir sobre a inteligência e sobre a consciência dos indivíduos, moralizá-los.
os indivíduos atuam a seguir sobre a sociedade e formam o coletivo e após o modificam. Então, a grande causa, a grande potência do socialismo é não considerar o homem como um indivíduo, e sim um ser coletivo. Porque iguala a todos nos mesmos valores, mesmo juros de valor, mesma forma de trabalho. Tem regimes socialistas aí mais extremados que o cara no trabalho tem que ganhar um X dólar, uma moeda de dólar por mês, e ainda tem que ter uma caderneta para no supermercado fazer as compras. Se ele comprou muito na semana passada, não pode comprar menos nessa semana, tudo controlado. Você acha que eles estão felizes? Você acha que eles estão felizes? Eles queriam comer o quê? Uma bela picanha com cerveja? Eles queriam, mas eles não podem, são controlados. Não tem condições para nós. Tem que moralizá-lo. Próximo. Ainda há outras inconsistências na doutrina socialista? Sim. Não procurar outras coisas senão conquistar direitos. É isso que acontece. A doutrina socialista só propõe direito, 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 direito. Cada dia mais direito. Mais direito, mais direito. Fico muito triste com isso. Mais direito, direito, direito. Se não, entretanto, o gozo dos direitos não pode ser obtido sem a prática dos deveres. Você não pode gozar de direito sem a responsabilidade do dever sobre o direito, meu Deus. Podia falar muito, mas eu vou falar menos. Mas a gente está vendo muita coisa. Direitos, 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 sem o equilíbrio da responsabilidade sobre os direitos, que são os deveres. O direito sem dever que o limita e corrige. Próximo. Aí tem um salto. Bom, eu acho que esse é o último bloco, né, Sparquinho? Socialismo espírita. Transformação social pelo espiritismo, caridade. Agora, surpreendentemente, nós vamos falar sobre socialismo. Nós dissemos que socialismo, a utopia socialista, o socialismo é uma utopia, o chamado socialismo utópico, tal como ele é concebido hoje. Mas há um socialismo viável. E agora? Como é que ficam os nossos detratores, os detratores do espiritismo, quando nós propomos o que eles propõem às vezes, mas de uma forma diferente? Quando nós achamos muita coisa em comum, mas os meios e as formas são diferentes. Não é? Como é que fica? Fica assim. Próximo. Então, esses são os postulados. Esses são os postulados. Dá um vídeo aqui, por favor. Pessoal, me acompanhe. Pessoal, me acompanhe. Eu vou dar os princípios do espiritismo na proposta socialista. Vou repetir. Princípios e regula o espiritismo na proposta socialista. O socialismo na proposta espírita. Preste atenção. É completamente diferente formas e meio das propostas até hoje vigentes sobre socialismo e diversas tendências. Vamos ver com carinho esse ponto. Primeiro, as leis dos homens devem seguir as leis divinas morais, criadas por Deus. O primeiro princípio é que as leis que nós criarmos, os princípios, têm que seguir as leis divinas. Se não tiver não respeitar as leis divinas, nossos princípios também cairão. Então nós temos que estar de acordo com a natureza do homem, com a natureza da criação, com as leis morais do bem, sobretudo aquelas ditas a nós pelas máximas de Jesus. Isso não é religião, não. Quando eu falo Jesus, religião não é religião, é moral, a moral do Cristo. Segundo,
modificar a moral do homem, transformar egoísmo em despreendimento, abnegação em renúncia e transformar orgulho em humildade. Então, o primeiro ponto começa por nós. Você aí, quer implantar o socialismo? Eu também quero. Então, a gente tem que modificar a nossa moral. Temos que ser humildes, temos que ser desprendidos, temos que ser caritativos, temos que ajudar o próximo, fazer o nosso esforço. Aqui o Frei Luís faz isso. Ele tem uma ação social, porque ele atende a comunidade aqui da Buiúna, pessoas carentes, dá remédios, dá médicos, faz tratamentos, que ajuda psicologicamente outros, enfim, tem uma grande abrangência social. Frei Luís tem a sua função social na prática da caridade. Você já imaginou se houvesse no mundo muitos e muitos centros igual o Frei Luís? Hein? Que a nossa Câmara de Deputados, o nosso Senado tivesse essa preocupação também, dividindo a sua riqueza, os seus ganhos às vezes, com os mais pobres. Vocês já imaginaram como será importante isso? Então a transformação social que é consistente, que está dentro das leis divinas, é aquela que começa para a transformação moral do indivíduo. Basicamente a supressão da humildade e o acréscimo do orgulho. A supressão do egoísmo e a substanciação da caridade. Sem isso, não há mais caminhos. Aí ficará na utopia. A utopia se fecha para esses que não entendem esses princípios da realidade moral. Terceiro, transformar materialismo em espiritualismo. Todos esses que têm tendências materiais, que negam a vida espiritual, que negam a vida do espírito encarnado, que é a alma, que nega tudo relativamente à parte espiritual, eles têm que começar a acreditar que tem uma vida futura, que tem consequência dos seus atos e que muitos desses atos eles vão ter que confrontar numa nova encarnação. Enquanto eles não entenderem essa parte espiritual, eles não vão também ser sensibilizados pela nossa doutrina revolucionária. Quarto, estabelecer o regime de trabalho e mérito para o crescimento social, meritocracia social, quer dizer, vai crescer de acordo com o seu esforço. Aquele que não tem condição, está atrasado, nós vamos dar uma aula para ele. Vocês entendem? Porque tem pessoas na sociedade que não têm condição. Por exemplo, tem um aluno que estuda no São Bento, que é um colégio de elite. Vai fazer vestibular de medicina, entra direto. Porque tem colégio, tem professor, horário integral, pau. E aquele outro da comunidade não tem condição. Nunca vai conseguir o que o São Bento consegue. Então a gente tem que pegar esse aqui, colocar ele aqui. O meu ideal seria, como a gente chama nos Estados Unidos, de college, botar ele 2 anos estudando com a gente, física, química, intensivão em cima dele, depois colocá-lo na faculdade. Pode ser através até de cota. Pode. Mas ele vai poder fazer o trabalho dele na faculdade. O que a gente vê é constrangedor. Agora na UFRJ, Escola Politécnica, a professora diz que não estão conseguindo fazer cálculos. Que a reprovação da matéria cálculo e engenharia está dando 70%. Ué, é porque eles foram colocados lá porque não tiveram essa base. Para entrar no vestibular, antigamente a gente ralava, tinha que ter base. Se não passava no primeiro, não passava na segunda vez. Não adianta colocar. Tem que pegar eles aqui e criar o college dele. Vou ensinar cálculo, isso, matéria que vão. Aí ele vai crescer. Então a nossa responsabilidade, a minha, tal, o pessoal aí do fundão, é justamente dar condições a esse pessoal para crescer. Isso que é caridade. Agora o cara está ultra humilhado, entendeu? Chega lá, não sabe fazer nada. Imaginou a minha situação? Entrar ali, não sabia escrever, fazer uma derivada, sei lá o que eles fazem. É triste, é humilhante. É triste. Então é isso que nós temos que entender que a nosso socialismo espírita propõe. Essa ajuda, essa equalização. Aí o cara do São Bento com ele talvez até tire nota melhor do que o São Bento depois do meu intensivão. 2 anos intensivão, 1 ano. Aí vai.
Aí pode até botar na cota, tudo bem, mas não vai precisar nenhum favor de ninguém para passar de ano. Isso é humilhante. Aplicar, em vez da caridade, conscientizar ser a caridade uma obrigação, um dever perante Deus. A caridade é a execução da lei divina. A caridade é a execução da lei divina. Reflete a justiça divina. Portanto, temos que conscientizar que a caridade é um dever nosso, é uma obrigação, não é um favor. Tá certo, Marquinhos? Chega aqui no Frei Luiz, eles botam a roupa branca, quarta-feira, domingo. Eu sou médico do Frei Luiz, eu trabalho no Frei Luiz, boto crachá, aí está desfilando, isso, eu faço a caridade, chega em casa, olha, eu faço a caridade toda semana, eu vou lá no Frei Luiz, de branco, tal, roupa branca, tal, não sei o que, dou passo, chega em casa, o pau come. Não é assim. A roupa não faz o monge, o hábito não faz o monge. O homem moralmente transformado criará a sociedade moralizada, uma sociedade transformada. As modificações virão do indivíduo para o coletivo, do centro para a periferia, e não como se dá hoje da periferia para o centro, através de leis coercitivas e repressoras. Atualmente é da periferia, então estabelece leis aqui que quer modificar o indivíduo, aqui, a força. Na realidade, é o contrário. O indivíduo modificado, elevando-se espiritualmente, quer dizer, moralmente, intelectualmente, ele vai aqui modificar essas leis, vai fazer uma sociedade mais ajustada. A caridade sempre será meio de justiça divina para a transformação social. Não tem dúvida. Quem quiser ver, está vendo. Quem não quiser, não está vendo, tudo bem. Sem ela, nada será possível. Próximo. Próximo. Acabou a aula? Ué. Pessoal, acabou a aula. Acabou antes do que eu sabia. Bem, pessoal, eu estou emocionado. Todos vocês que tiveram oportunidade de acompanhar essa aula, vocês estarão também emocionados. Nós mostramos, primeiro, que centro espírita não é lugar de política partidária. Através da reprodução do Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, cláusula 1ª, artigo 1º, lavrado por Allan Kardec, que veda política e economia social. Mostramos que, não sendo o centro espírita um lugar de partidarismo político, ele pode ter a sua visão política. E a sua visão política, no sentido de modificação social,